Muitas vezes temos peso e temos medida para cobrar para nós. Como diz o ditado, puxamos a brasa para nossa sardinha. Mas na hora de fazer algo, de fazer a equivalência, como Davi fez, ele sabia que para aplacar, mesmo aquele homem chamado Araúna, tendo boas intenções, ele sabia que não era o Eterno que estava ali agindo através de Araúna. Porque ali foi uma tentação para Davi. Foi uma tentação. Araúna, Ornã, disse para Davi: pega os bois, pega o carro de boi, as lenhas e faça tudo de graça, dou tudo para o meu rei. Davi poderia ter se aproveitado. Davi poderia dizer: isso é bênção, oh, que maravilha. Mas Davi não caiu na cilada do maligno. Que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser bênção é realmente bênção. E o maligno ele tenta. Muitas coisas parecem bom, mas é como na situação. Yahushua estava lá no deserto. Satã tentou ele e disse: se tu és o filho de Elohim, transforma estas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. Seria errado Yahushua HaMashiach transformar pedras em pão? Não, não seria. Porque depois ele transformou água em vinho. Depois ele partiu o pão e alimentou muitas pessoas. Mas o momento de se fazer, naquele momento, se ele transformasse pedra em pão, ele estaria sendo orgulhoso e querendo provar alguma coisa para Satã. E o pior de tudo, ele estaria obedecendo o maligno, mesmo fazendo algo que aparentemente era bom. Tem muitas pessoas aparentemente fazendo o que é bom, mas embaixo da autoridade de Satanás. Tem muita gente que aparentemente está fazendo bem. Você olha, aparentemente ela está cumprindo. Mas é o momento certo de se fazer aquilo? Porque para tudo tem um momento certo. Para tudo tem um momento certo. Em outra ocasião, Yahushua HaMashiach transformou água em vinho, partiu pão e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Fez muitos milagres, mas embaixo da autoridade do Altíssimo, e não embaixo da autoridade de Satã. Mas lá no deserto, se ele tivesse transformado pedra em pão, ele teria caído no pecado. Ele teria caído no pecado. Então Davi, ele estava ali e Satã tentou ele: eu te dou tudo, meu rei. Araúna, Ornã, estava bem intencionado. Você já viu o ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio? Pessoas bem intencionadas. Eu conto uma história de um rapaz, que o Eterno o abençoe grandemente, ele e a família dele. Amo muito aquela família, amo muito aquele povo, aquela cidade. E esse rapaz, um dia ele chegou na congregação e ele disse para mim: profeta, eu tenho uma parente que é missionária de uma igreja aí, e ela disse para mim que não é para eu devolver o dízimo mais aqui na congregação não, que é para eu pegar o dízimo e comprar cestas básicas e doar para os pobres. Falei: meu irmão, está nas tuas mãos. Isso está nas tuas mãos. O senhor não é obrigado a fazer aqui. O senhor não é obrigado. Se o senhor acha que deve fazer isso, quem sou eu para dizer que não? Porém, a palavra do Eterno, ela diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
É isso que a palavra diz. Agora, se o senhor quer fazer o que aquela parenta do senhor está dizendo, fica à vontade. E ele foi. Ele foi, comprou cestas básicas, doou para as pessoas. E essa pessoa, ele tinha umas criações no sítio, aonde ele possui um sítio, pode se dizer uma fazenda, uma pessoa que tem um poder aquisitivo bem equilibrado. E essa pessoa, ele, dando ouvido àquela pessoa, que dizia ser missionária, dizia ser pregadora da palavra, pegou e fez o que a palavra do Eterno condenava. Porque o Eterno, ele quer obediência e não sacrifício. E ele levou para os pobres aquilo ali. E Yahushua disse: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre. Não estou dizendo que você não deve ajudar quem tem necessidade, os pobres, não. Mas o que é do Eterno tem que ser entregue diante do Eterno. Aí, ele tinha alguns animais, os animais começaram a morrer, a lavoura deu ferrugem, começou a virar praga. E ele veio, alguns meses depois, e disse para mim: profeta, as coisas lá em casa ficou difícil. Até animais peçonhentos estão aparecendo dentro de casa. E as minhas criações estão morrendo, as crias estão mirrando e tal. O que eu faço? Aí eu disse para ele, falei: meu irmão, é simples. Não é complicado. O Eterno, ele não complica nada. O Eterno, ele simplifica as coisas. E esse irmão, ele pediu o envelope do dízimo. Ele pediu o envelope do dízimo. Eu entreguei para ele o envelope do dízimo. E ele, naquele mês, tirou a 10ª parte, trouxe. E o Eterno aplacou aquela entidade que estava destruindo o sítio dele. Ele foi fiel, tem sido fiel, e o Eterno tem abençoado a vida dele. Mas eu já vi muitos outros também serem infiel. Pessoas que tinham para dar tudo certo e deu tudo errado. Eu conto uma senhora na cidade de Santo Antônio do Sudoeste. Ela tinha uma chácara para vender e ela disse: profeta, eu já falei com o Eterno, se ele abrir as portas, eu vendendo aquela chácara, eu vou trazer a 10ª parte. Falei: amém, minha irmã. É entre a senhora e o Eterno. E ela pegou e foi. Quando ela chegou em casa, o Eterno abriu as portas e ela pegou. Só que ela vendeu, ela estava para vender para muito mais alto valor do que aquilo que ela tinha prometido. Aí ela achou que era demais. Ela achou que era demais tirar a 10ª parte daquele terreno que ela tinha para vender. Ela veio e falou para mim: profeta, eu já conversei com o Eterno, com Deus. Aí ela me trouxe uma bandeja de ovo. Aí ela falou: eu já falei com Deus, tirar o dízimo de 30 mil é muita coisa, eu vou dar 100 reais e está tudo certo. Falei: minha irmã, não é comigo que a senhora fez. Não é comigo que a senhora faz voto, não é comigo que a senhora se compromete. A senhora se comprometeu com o Eterno, faça o que o Eterno determinou. E ela foi, cancelou a venda e até hoje ela não conseguiu vender aquilo que ela tinha para vender. Vamos ser fiel ao Eterno, vamos honrar o Eterno, vamos nos afastar daquilo que é contrário à palavra do Eterno. Se ele disse sim, sim, se ele disse não, não, e acabou. Ninguém está acima da palavra do Eterno, nem pastor, nem apóstolo, nem profeta, nem rabino. Ninguém está acima da palavra do Eterno. E é ela que nós temos que obedecer. Em tudo aquilo que aplica a nós, devemos ser fiel. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu ministro uma bênção de prosperidade na vida de todos que estão vendo esse vídeo. Declaro o doente curado, o necessitado próspero e o cativo liberto, no nome de Yahushua HaMashiach. Shalom!
Shalom.